Bem-vindo a mais um Papo Reto com Lorena. Hoje a gente está com um convidado especial, o Dr. Arthur Monteiro, que ele é responsável aqui pelo escritório do Carpati Advogados Associados em Maceió, Alagoas. Seja bem-vindo, Dr. Arthur. Muito obrigado, Lorena. Muito obrigado mesmo pelo convite. Hoje a gente vai trazer alguns assuntos, alguns temas assim que, quando a gente fala de direito condominial, o povo já fica, né, com medo, mas são coisas que estão acontecendo no condomínio, né, que são novidades, mas que a gente precisa esclarecer alguns pontos. Eu acho que o Dr. Arthur é a pessoa ideal para estar com a gente aí, esclarecendo e dando dicas, né? Também, que muita coisa a gente também não sabe, né, como lidar. E eu queria começar falando de uma coisa que eu gosto muito, que eu achei que foi assim, uma sacada, que é esse mercadinho, que tem várias marcas, né, esse de autoatendimento. Como é visto, doutor, assim, para vocês, né? É um problema? É uma solução? É um problema e uma solução? Como é que é visto? Ótima pergunta, Lorena. Primeiramente, antes de começar a se debruçar sobre esse assunto, a gente tem que levar em consideração que esses mini mercados, né, que foi uma novidade, que foi implementado com, digamos assim, com mais abrangência depois da pandemia. Sim. Pós-pandemia, a gente sabe que tudo recluso, tudo fechado, a maioria dos supermercados atendendo naquela rigorosidade, né? E assim, fora as pessoas que eram mais debilitadas, idosos, como é que ficaria para eles saírem de casa, sendo que estava naquela situação, né, de pandemia? Então, os mini mercados começaram a se implementarem. Isso foi algo que, ao meu ver, olhando pelo ponto de vista prático, isso daí foi algo bom para os condomínios. Querendo quer não, a gente tem que pensar no seguinte ponto: quando vai se instalar um mini mercado em um condomínio, a gente tem que pensar não só na questão de que agora a gente vai ter essa mobilidade, basta, a gente pensou, eita, faltou aquele produto em casa, digamos, faltou o sal em casa, e agora, o que faltou? A farinha para fazer o meu bolo. Isso, tá lá pertinho. Tá lá resolve. Pertinho, resolve. E fora que traz harmonia também para os outros condôminos. Os moradores acabam tendo aquele contato, em vez de ficar naquele recluso no seu apartamento, acaba que um vai, conversa. A convivência melhora. A convivência melhora entre eles. Então, assim, do ponto de vista jurídico e técnico... Agora vem. Agora vem. Do ponto de vista jurídico, assim, eu considero como mini mercado algo importante, mas que deve seguir as legislações, deve seguir as regras do condomínio, e quando se fala em regras do condomínio, fala da convenção do condomínio. Seja um condomínio horizontal, seja um condomínio vertical, uma própria associação também, o loteamento, né? Então, assim, a gente tem que levar em consideração as regras. E o que seriam essas regras, Lorena? A gente precisa levar em consideração a convenção e o que rege a convenção. É óbvio que a maioria dos empreendimentos foram entregues e não previam essa novidade que foram os mini mercados. Hoje tem várias empresas já no segmento, tanto aqui em Maceió como em outros estados, já está cada vez mais, as franquias estão abrindo. Isso é bom. E com relação para a aprovação desse mini mercado... Seria assembleia, doutor, somente? Ou teria que fazer um novo... porque tem o regimento interno para incluir isso, que é mais complicado você modificar o regimento interno, né? Qual seria, assim? Ou só a assembleia mesmo? Pronto. Nessa questão, como é que funciona? Um condomínio, quando é construído, ele já vem com aquelas destinações para determinada área. Quando tem uma área que está desocupada, uma área que geralmente a pessoa não está, os moradores não estão usando para essa determinada finalidade, seja um espaço realmente que está sem função nenhuma dentro do condomínio, pode ser aprovado numa assembleia, maioria simples dos votos, e pode simplesmente aprovar esse mini mercado, não precisando alterar a convenção do condomínio e não precisando alterar o regimento para implementar esse mini mercado. Entendi. Então basta aprovação simples, maioria simples dos votos em assembleia para aprovar o mini mercado. Uma dúvida. A gente aprovou o mini mercado no condomínio, tá lindo, mas geralmente esses mini mercados não têm funcionário.
né? Eles são autoatendimento, você vai lá, que isso, inclusive, fora do país já é muito normal. A gente começou, deu o start na pandemia, né? Que foi, na verdade, foi numa situação de dor, de crise, né? Que a gente começou a se abrir para essa nova tendência. Mas acontece de, por acaso, furto. O condomínio é responsabilizado, o síndico responde civil e criminalmente. Eu sempre falo isso, que o síndico geralmente não, o síndico responde civil e criminalmente. E num caso desse, né? Porque ele aprovou, ele aceitou o mercadinho lá. Ele tem responsabilidade ou não? Pronto, é uma ótima pergunta, principalmente porque realmente ocorre, infelizmente, ocorre furtos, ocorre do morador, de alguns moradores descerem e acabar pegando o produto, deixando de pagar. Então, quem seria o responsável por um caso de furto seria, quem responderia não seria o condomínio. Porém, é sempre importante ter assessoria jurídica para verificar o contrato que vai ser firmado com aquele prestador de serviço, que seria o empresário responsável pelo mini mercado. E no contrato tem que vir bem claro que a responsabilidade é, sim, daquele que gerencia aquele mini mercado. Como é que funciona na prática hoje em dia? O mini mercado, geralmente, eles vêm com aquele sistema já para instalar o vídeo monitoramento dentro do condomínio. Ele não quer trazer custos para o condomínio, por isso que uma assessoria jurídica para verificar o contrato firmado com a empresa que vai fornecer esse tipo de serviço é importante, porque vai avaliar a questão da responsabilidade, quanto de repente, não é que o objetivo principal seja o lucro para o condomínio, mas tem mini mercados teria o lucro, tipo assim, um condomínio, além da comodidade, da praticidade de ter o mercadinho lá, ele cobra um aluguel? Ele tem algum benefício financeiro? O condomínio, ele tem algumas vezes, não é sempre isso, mas às vezes tem um percentual que ele lucra em cima dessas vendas, em cima desse espaço que está cedendo. Principalmente porque tem que observar no contrato a questão da energia. O mini mercado vai ser instalado, vai ter diversos tipos de tamanho de mini mercado. Sim. Tem mini mercados que são de pequeno porte para atender aquele espaço, aquela demanda, aquela quantidade de moradores dentro do condomínio. E tem mini mercados de grande porte, quase praticamente realmente se torna um supermercado. Aqui em Maceió ainda não tem esse tipo, que é praticamente um maior, talvez até de uma conveniência, mas em São Paulo já é uma realidade. Sim, isso, tem muito. Em outros estados também, Rio de Janeiro, mas aqui ainda está chegando, está engatinhando, já tem muitos condomínios dessa forma. Mas para facilitar, dificultar, na verdade, a questão dos furtos, os empresários cada vez se amoldam, o direito tem que se amoldar da mesma forma que o costume se amolda, a gente tem que partir desse ponto. Os furtos, querendo ou não, é uma realidade, infelizmente, que ocorre. A gente tenta partir do pressuposto que não vai ter, quer confiar na boa vizinhança entre os moradores, boa fé, né? Na boa fé de cada um. Mas, infelizmente, ocorre. E como é que vai solucionar isso? É através do vídeo monitoramento, uma trava magnética, de repente, nos frigobares. Então, deixando bem claro, aconteceu o roubo, alguma coisa, o furto, é a empresa que vai tomar o prejuízo. E, assim, nesse sentido, sendo, grosso modo, é a empresa que tem responsabilidade com isso. Grosso modo, isso. A empresa que vai ter, assim como é um supermercado. Um supermercado, quem responde, quem vai tomar o prejuízo, na verdade. A gente teve um caso em Aracaju, lembrando aqui agora, que era bem no início dessa novidade desse mercadinho. Sim. E não era uma franquia, foi criado por uma pessoa um empreendedor, né? Criou esse mercadinho e colocou, só que tinha um funcionário. Só que esse funcionário não era registrado. Quando ele saiu, ele colocou o condomínio na justiça, porque como se fosse funcionário do condomínio, porque ele entrava todos os dias no condomínio, tinha aquele tudo mostrando nas câmeras na portaria que entrava e deu um problema em relação a isso, né? Então, além de ter a necessidade da assessoria jurídica, né, que eu acho que isso aí, no caso, não deixaria passar, porque quando você tem funcionário, você já tem que ter uma visão diferente, né? Sim. Mas tem que ficar atento também a esse... Geralmente não tem funcionário, né? Quando é franquia, quando tem várias hoje, né, no mercado, mas tem também os pequenos empreendedores que até para não ter o furto, né, para poder inibir o furto, coloca alguém, né? Então tem que ter essa malícia de ver, né, essa documentação. Acho que seria mesmo a parte jurídica, que é obrigatório no condomínio, não é isso? Ou não? Não, eu sempre considero muito importante ter a parte jurídica. É obrigatório. Por mais que não seja obrigatório ter a parte jurídica, mais cedo ou tarde, infelizmente, vai precisar.
E aí, falando de outros assuntos, vem a questão da cobrança Sim. Judicial com relação a inadimplentes, mas não só a cobrança, porque tem condomínios que não tem, é zero inadimplência. Porém, vai ter algum problema com relação a prestador de serviço, análise de contratos, por exemplo, quem é que vai analisar um contrato para passar segurança jurídica Tem para o condomínio que é condomínio? o síndico. Exato. E aí, ficar tudo na mão do síndico realmente é complicado. É. O síndico já tem que lidar, que eu considero o condomínio uma empresa, né? Exatamente. Por mais que não tenham fins lucrativos, mas é uma empresa, né? É uma empresa. A gente tem que olhar com olhar mesmo empresarial. Isso. A gente tem um assunto também que é muito polêmico, mas que é necessário falar, abordar, que está em alta agora, que é o Airbnb, né? Eu uso o Airbnb, eu vejo como vantagem. Mas se eu passo para olhar o outro lado da moeda como uma síndica, né? Ou então uma condômina, eu vejo já como problema. Porque eles não têm muito compromisso, né, com as regras do condomínio em si. Como é que faz, doutor? Tipo, você quer botar... Você pode colocar seu apartamento no Airbnb? Tem algumas regras para você fazer? Ou não? Tá liberado? Porque disse que teve uma lei agora que não sei se proibiu, se liberou. Como é que tá esse... Infelizmente ainda não tem algo que regulamente de uma certa... para trazer uma segurança realmente para os condôminos. No caso, com relação à alocação por temporada, né, que é o Airbnb. Sim. O que tem são decisões, e teve a decisão do STJ, do Supremo Tribunal de Justiça, autorizando, sendo permitido. O Airbnb, ele é permitido, inclusive é previsto na Lei de Locações, certo? Que seria a Lei 8245, 91, que permite, justamente no seu artigo 48, onde prevê a questão de alocação por temporada ser de, no máximo, até 90 dias. Porém, o que ocorre é, infelizmente, que a gente se depara com situações de condomínios que não querem realmente ter esse tipo de serviço sendo prestado ali naquele condomínio, porque feriria, digamos assim, a função social que seria a residência. Sim. Aquele imóvel é destinado para residência. E aí também é previsto na Constituição Federal a respeito desse assunto. Então, quando a gente se depara com um tema desse tipo, tem que tomar toda a cautela para não ferir o direito de propriedade também do morador, tendo em vista que, querendo ou quer não, existem ainda decisões contrárias no sentido de a pessoa chegar a ponto de alugar e aí não ter passado, ou então ter passado em assembleia aprovando que tivesse alocação por temporada, ou então negando que aquele condomínio não era permitido a alocação por temporada, mas tem casos que quando vai para a justiça dá aquele direito para aquele morador dizendo não, é permitido. O síndico tem como controlar? Tem como saber se é ou não é Airbnb? Ou, meu parente, não sei. De alguma forma tem como ter esse controle? Então, com relação a esse controle, é sempre importante deixar claro para os moradores. Numa convenção do condomínio, geralmente vai estar lá prevendo se aquele empreendimento oferece essa destinação para alocação por temporada. Ultimamente, tanto aqui em Maceió como em outros estados, a gente vê imóveis sendo construídos especificamente para essa finalidade. Muito, para alocação por temporada. 1 quarto e sala, Sim. 2 quartos. Aqui em Maceió tem muito, né? Inclusive. Que coisa que em Aracaju não tem ainda, bastante. Assim. Mas aqui tem bastante. Tem bastante. E a tendência é essa, para facilitar, principalmente locais turísticos. O Airbnb é algo para facilitar a vida das pessoas que querem, seja para vir fazer uma prova de um concurso. Coisa rápida, turista, né? Algo rápido. Então, assim, é permitido o Airbnb, mas o que eu aconselho, do ponto de vista jurídico, seria sempre aprovar isso em uma assembleia, certo? O quórum seria, no caso, para mudar a convenção, justamente para prever essa possibilidade de Airbnb. Esse é sempre o conselho que não só eu, mas tantos outros advogados, no sentido de que para ter essa destinação, para mudar essa destinação, seria ideal a aprovação de um quórum de 2/3 para modificar a convenção, permitindo que possa utilizar desse serviço de locação por temporada no condomínio. Como também, caso os condôminos queiram proibir, da mesma forma, a mesma via. Altera a convenção, diz que é proibido, ou então se a convenção já prevê, que geralmente já prevê, que ali a moradia é só para fins residenciais e não para fins comerciais. Então, essa situação também tem que estar prevista na convenção. Me veio um gancho agora de falando de fins comerciais, fins que não são que residencial, não é comercial.
Me conta agora no sentido de como é que a gente reage com a moradora. Ela faz quentinha, ela fornece alimento, ela faz bolo, ela faz pudim, né? Sendo que ela trabalha em casa, né? Ela fornece, só que o gás é rateado pelo condomínio, né? Então, até que ponto isso pode? Ou cada condomínio tem o seu regimento? Ou como é que já aconteceu isso com o senhor de ter que avaliar uma situação dessa? Pronto, isso daí, querendo quer não, é algo corriqueiro. E, mais uma vez, voltando àquele assunto, né? Pandemia, né? Isso também foi algo que se tornou até comum. A pandemia foi boa. A pandemia tirou muita gente da zona de conforto. Tirou. E foi difícil também para a área jurídica, assim. Querendo ou não, a gente viu muitas decisões tentando se amoldar à realidade. Então, realmente tirou da zona de conforto. Vamos lá, doutor, vamos lá. Veja com outros olhos. Os advogados, os juízes, todo mundo da área jurídica teve que se amoldar à realidade. Então, muitas questões envolvendo a questão do gás canalizado, como é que vai funcionar, e tanto até que veio a lei para modificar o artigo 1351 do Código Civil em 2022. Justamente, recente essa alteração, onde justamente prevê a questão da alteração, que lá na lei, querendo quer não, prevê também esse código de 2/3 para modificar, seja a destinação do imóvel como um todo, para mudar, seja para fins comerciais, ou da unidade imobiliária, ou seja, da unidade daquele morador, que precisaria desse código de 2/3 caso quisesse mudar essa destinação. Ocorre que tem muitos condomínios que a gente vê que, digamos que o síndico, ele simplesmente deixa passar essa situação, por mais que está gerando um custo, a gente tem que avaliar o quanto é esse custo, o síndico, no caso, avaliar Sim. quanto é esse custo para o condomínio. Se realmente está gerando esse prejuízo, seja fornecimento de quintinhas... Eu acho que uma pessoa não influencia tanto, né? Isso. Mas você tem um bloco, tem um condomínio que é super populoso, tem 10 blocos, né? E aí, vamos lá, em cada bloco tem 2, 3, que hoje é muito normal a gente ter isso, né? Tá. A gente fornecer, então já fica uma coisa, mas cada condomínio reage de uma forma. Você falou que a maioria dos síndicos prefere não mexer, é isso? Não é que eles não preferem não mexer, é que, na verdade, os síndicos eles estão tendo uma visão... tem cada condomínio que tem uma visão diferente, uma postura diferente, Entendi. uma realidade diferente naquele determinado bairro, digamos assim. Então, assim, para não prejudicar, digamos, aquele comércio que acabou virando rotineiro naquela unidade, acaba deixando. Não é o aconselhável, porque isso acaba abrindo para outros moradores também querer investir e acaba virando algo que vai acabar, de uma certa forma, prejudicando. Se cada um for fazer dessa forma, vai prejudicar. Então, querendo quer não, o aconselhável é sempre passar em uma assembleia, modificar a convenção, também tendo em vista a própria alteração do Código Civil, exigida que é o quórum de 2/3. Então, assim, seria o aconselhável sempre mudar a convenção se for querer alterar dessa forma, como prevê o Código Civil. Um importante adendo, Lorena, que precisa ser falado também é a questão de quem já trabalha dessa forma, de quem já está dessa forma antes da lei, antes dessa alteração. Como é que vai ser? Vai ter que se adequar? Vai ter que mudar a convenção para se adequar a isso? A gente também tem que levar em consideração o direito adquirido desse morador, conforme a Constituição. Se já fez dessa forma, então não tem para que se adequar. Mas Verdade. o importante é que se adeque, que faça essa mudança da convenção. A gente sabe que um condomínio com 500 unidades, com um determinado X de unidades, é complicado atingir esse quórum. Mas, infelizmente, para não virar algo que traga esse prejuízo para o condomínio, esse gasto de gás para o condomínio, infelizmente é importante ter essa alteração na convenção para atender à realidade. Eu queria que o senhor deixasse uma dica do mestre, assim, aquela dica assim que não vai esquecer nunca. Bem basicazinha, sobre o Airbnb. Teria alguma regrinha que o senhor acha que poderia ser, cobra documento, um antecedentes criminais, ou se é portaria remota, solicita um cadastro, né? Tipo, o dia que vai sair, ou placa do carro, não sei, o que é que o senhor sugere, assim? Bem, isso aí não foi combinado, tá? Foi em cima da hora, mas eu sei que ele vai. Vamos lá, vou tentar resumir de uma forma bem legal a respeito disso, essa dica, né? Porque senão eu vou falar então um pouquinho mais aqui, mas
é sempre importante fazer esse checklist. Quem for fazer esse aluguel por temporada, quem for alugar por temporada, é importante que observe a localidade, converse com o proprietário, com a imobiliária, peça referências, veja comentários, tem sites, Reclame Aqui, Procon, que podem nortear se aquele apartamento, se aquele local está realmente condizente com o que viu no aplicativo do Airbnb. Se é permitido aquela locação por temporada, se não vai ter algum prejuízo na hora quando for realmente passar um tempo com a sua família, um lazer com a sua família. Né? Então é importante sempre observar isso. A gente, falando agora rapidamente, Lorena, a gente viu um caso recente em Porto de Galinhas, né, e até também, salvo engano, por aqui também, em um resort, salvo engano, que teve uma câmera escondida, né? Sim, eu vi. Onde pegou ali esses moradores ali, essas pessoas que foram, né, alugar por temporada. Então, nesse ponto, é importante observar o que é legal, o que não é legal, porque no contrato, o ponto-chave é observar o que tem no contrato de aluguel. Se no contrato de locação por temporada tem que vir prevendo essa questão da câmera. A câmera traz segurança. Doutor, eu alugo muito por temporada. Você falou contrato. Eu nunca tive contrato. A gente vai num aplicativo, não sei se tem ali no aplicativo, se tem um contrato que você... Eu não me recordo, tá? Mas tem um contrato ali? Pronto. Não deixa de ser um contrato tácito, essa locação por temporada, quando a gente aluga dessa forma, certo? Ou seja, estou alugando no aplicativo, o Airbnb, geralmente. Tem umas regras básicas lá que você lê, que permite do animal, não é? Festa até meia-noite. Tem algumas regras básicas, mas não tem nada muito assim de que eu nunca percebi. Geralmente não tem realmente, Lorena. Por mais que algumas imobiliárias até ofereçam esse contrato de locação por temporada, mas geralmente não tem. Então, assim, não é que isso vai trazer alguma invalidade ou alguma insegurança, mas, assim, é sempre importante discriminar, conversar realmente para saber o que é permitido. Por exemplo, essa câmera escondida, isso fere o direito à privacidade daquele casal que vai para uma locação, principalmente o local que estiver posicionado. Se for posicionado, não é que não é permitido colocar câmera, mas a depender do local que é colocado. Isso tem que vir prevendo também, seja um contrato ou então seja na descrição do anúncio do imóvel. Ou seja, o anúncio vem condicionando também aquela determinada locação por temporada. Se o anúncio vem descrevendo dessa forma, eu quero que esteja dessa forma como está descrevendo. Entendi. Sob pena até de uma ação indenizatória por ter uma propaganda, digamos assim, até enganosa de quando vai alugar aquele determinado apartamento por temporada. Perfeito. E essa parte teria alguma coisa de documentação mais além do que o que a gente já faz? Ou, por segurança, eu indicaria tipo um antecedente criminais, algum documento impresso, não sei, alguma coisa assim, ou não? Não caberia? Para o locador é sempre mais viável ter essa segurança jurídica para exigir isso, mas não que seja necessário. A gente vê que no costume normal, a gente não vê os locadores ou a imobiliária exigindo determinados documentos. Na verdade não tem essa preocupação, não tem muita noção do que é. Porque eu que tenho filhos, né, eu fico pensando, você não sabe quem é a pessoa que está ali passando, o seu vizinho, né, por uma semana, por um final de semana. Você não sabe de onde é, você não sabe quem é a pessoa, né, se tem algum histórico não tão... É muito perigoso, né? Eu alugo muito, mas comecei a ter, através, inclusive, dessa câmera, que colocaram, se não me engano, foi no banheiro, não sei, foi no quarto, né? E você já começa... Eu nunca percebi também. Você não tem contrato, você faz... Isso aqui é a praticidade, né? Você quer, quem tá alugando quer a praticidade e acabou. A gente não se preocupa muito com isso, né? Exato. Infelizmente não, mas, assim, é importante levar em consideração isso, fazer esse checklist, principalmente para trazer segurança, tanto para o locador que está alugando, como para o condomínio. Porque os condomínios, eles se negam tanto, às vezes, a autorizar esse serviço dentro do condomínio. Justamente por conta disso. Que as pessoas não sabem para quem está alugando. E aí, realmente, aluga para um terceiro que faz algum tipo de confusão dentro do condomínio. Entrando até no assunto de mini mercado, vai, furta esses produtos do mini mercado. Então, assim, a gente não sabe para quem está alugando. Seria importante, sim, a imobiliária ter essa visão, o locador ter essa visão também, para o futuro e pensar para quem eu vou alugar. Vou pesquisar a vida dele, vou pesquisar quem é essa pessoa. Existe um regimento interno no condomínio. Esse morador temporário, ele não tem noção das regras do condomínio em si. E se você colocar lá impresso lá para ele na bancada, ele não vai ler. Ele não está muito interessado em ler, né? Não. Então acaba, o síndico cobra uma coisa, mas e aí? Se tiver naquela época 30% do Airbnb, e aí?
O uso da piscina. Eu falo isso porque eu sofro muito com o uso da piscina desse pessoal, que tem as regras, né? Então eles querem levar bebida pra piscina, querem levar comida, mas eles não têm noção do que é permitido e do que não é, de horário de funcionamento, né? Então a gente sofre um pouquinho. Quando chego, às vezes, na segunda-feira, quando tem feriado, que minha equipe chega, eu já consigo saber quem foi o morador que usou e quem foi de Airbnb. Porque são pessoas que geralmente as pessoas não têm muito, não sabem muito da regra, né? Infelizmente, né? Mas a gente tem que se adaptar, porque é uma realidade, está crescendo muito, né? Esse mercado, tanto do mercadinho, agora as geladeiras inteligentes também, que são ótimas, né? Com certeza. Que é tendência, não tem jeito. Eu acho que não volta. É só a gente se adaptar mesmo com a tecnologia. Não, com certeza a gente tem que se adequar, principalmente para evitar esses incidentes. Não quer dizer que a gente não vai conseguir evitar 100%, mas tem que se adequar. Principalmente esses mini mercados que têm essas funcionalidades, tentar cada vez dificultar mais para que aquele sinistro não ocorra, né? E tem um bom advogado, né? Tomando conta, um bom escritório, tomando conta para não deixar o síndico em saia justa. Eu queria agradecer o doutor por esse momento aqui do Papo Reto com Lorena. A gente está desmistificando um pouquinho esses assuntos que são novos, né, para a gente do segmento condominial. E queria que o senhor deixasse sua rede social, seus contatos, para caso alguém queira entrar em contato com o doutor Arthur para tirar alguma dúvida. Pronto, sem problema nenhum. Então, a rede social, o Instagram seria Arthur, com TH, C Monteiro, certo? Telefone para contato também. Pronto, então é DDD 82 98746 6754. Então agora você já tem todas as redes sociais para entrar em contato com o Dr. Arthur. Segue a gente também, @comlorena_. Assista o vídeo, se inscreve no canal. Lembrando que esse vídeo tem oferecimento da Live Portaria Remota e Centro de Segurança Eletrônica. E até a próxima!